Isso resulta em uma lotação de cerca de 4,5 a 5 animais por hectare, dependendo das condições da propriedade. Nosso manejo evoluiu para trabalhar com 4 a 5 lotes, acomodando em média 126 vacas no total. É possível manter médias de 30 litros por dia sem grandes dificuldades. Aqui, instalamos uma cobertura simples para evitar a formação de lama. Também construímos valas de drenagem para impedir que a água se acumule, permitindo que as vacas se movimentem confortavelmente. As vacas recebem suplementação com concentrado durante as ordenhas da manhã e da tarde. O objetivo é manter de 30 a 35 animais por lote. Estamos aqui na fazenda El Rato, localizada no distrito de San Félix, em Antioquia. Uma propriedade quase 100% coberta por pasto kikuyu, Penicetum clandestinum. Temos entre 120 e 130 vacas em lactação em uma área de 24 hectares. Isso nos dá uma lotação que varia de 4,5 a 5 animais por hectare. Dividimos as vacas em 4 a 5 lotes, totalizando em média 126 vacas. A produção média é de 25 a 27 litros por vaca por dia, dependendo bastante da disponibilidade de forragem. Usamos o sistema de piquete diário e realizamos uma terceira suplementação entre 9 e 11 horas da manhã. Além da produção de leite, também trabalhamos com a recria. Temos aproximadamente 45 bezerras lactentes. Também manejamos as bezerras desmamadas e as novilhas. Quando as novilhas estão prenhes, as transferimos para outra propriedade. O manejo das pastagens é focado na fertilização nitrogenada, sendo o nitrogênio o nutriente aplicado em maior quantidade. Estamos aplicando de 800 a 1.100 kg de nitrogênio por hectare por ano, o que é um índice bastante elevado. O acesso aos piquetes é feito por caminhos internos. Alguns piquetes estão próximos da sala de ordenha, mas há outros que ficam a até 1 quilômetro de distância. Assim, as vacas chegam a caminhar cerca de 4 quilômetros por dia. Distribuímos as vacas conforme a produção de leite. Temos um lote exclusivo para novilhas. Os outros lotes são organizados de acordo com os dias de lactação e a produção de leite. Aqui atrás estão as vacas de alta produção. Temos outros 3 lotes, separados conforme os terços da lactação ou o nível de produção. Quando secamos as vacas, elas são transferidas para o lote de vacas secas. No lote seco, elas consomem apenas pasto kikuyu. Depois, elas vão para o lote de pré-parto, onde iniciam a dieta balanceada. E depois, para a baia de parição, fornecemos silagem de milho, capim e concentrado aniônico. Conforme as vacas vão parindo, e dependendo do número de vacas em cada grupo, criamos um lote de transição para o período do parto até os primeiros 15 ou 20 dias de lactação. Após isso, as vacas seguem para o lote de alta produção. Se houver poucas vacas no grupo, elas são transferidas individualmente para os lotes de alta. Temos cerca de 6.000 metros quadrados destinados à lactação das bezerras. O sistema é mais tradicional e simples. Amarramos as bezerras a pequenas estacas. Nas primeiras semanas, não fornecemos água nem concentrado, mas após a primeira semana, começamos a oferecer água e concentrado à vontade. Seguimos o manejo conforme o crescimento e agora vamos verificar como estão. Aqui, as bezerras ficam expostas ao clima, dia e noite. A norma é que, ao nascer, a bezerra receba preferencialmente 4 litros de colostro. Utilizamos uma sonda para garantir que elas recebam essa quantidade de colostro. Não fazemos banco de colostro, ele é fornecido diretamente pela mãe. Além disso, fazemos a cura do umbigo com iodo. No dia seguinte, as bezerras são levadas para o sistema de balde-estaca, estaca com balde individual. Lá recebem concentrado, água e continuam expostas ao clima. As vantagens deste sistema são que elas se acostumam às condições climáticas e ficam individualizadas, o que nos permite controlar melhor o consumo de concentrado por cada bezerra. Assim, conseguimos identificar se alguma delas não está se alimentando adequadamente.
Realizamos o desmame aos 3 meses e meio ou 4 meses de idade, de forma gradual. Começamos com 2 litros de leite pela manhã e 2 litros à tarde. Gradualmente, aumentamos a quantidade para 6 litros por dia. Quando chega o momento do desmame, retiramos primeiro a alimentação da tarde, para que as bezerras aumentem o consumo de grãos e a transição seja suave. Esse é um dos princípios aqui: fazer mudanças de forma muito gradual para as bezerras. Assim, a transição da fase de lactação para de ruminante ocorre de forma calma e natural. Temos observado bons resultados com esse método. Fazemos o desmame em grupos e as transições gradualmente. Estas são as bezerras que estão na fase de desmame. Algumas delas recebem apenas uma alimentação pela manhã ou já não recebem leite. Continuamos mantendo-as amarradas com oferta de concentrado e água para facilitar o ajuste. Quando já estão totalmente acostumadas à ausência do leite, as soltamos e agrupamos em lotes de 15 a 20 animais. Esses lotes são levados para piquetes, onde recebem 2 kg de concentrado por animal e têm acesso à pastagem à vontade. E é peletizado? Peletizado. Vamos ver se ainda tem aqui ou se já consumiram. É um concentrado peletizado. Não é que acabou completamente. Daqui a pouco verificamos. É um concentrado peletizado com 19% de proteína. Procuramos formulá-lo com amidos, que não ultrapassem 32%, mantendo níveis baixos de amido. Buscamos matérias-primas para produzir o concentrado que forneçam boa energia. Por exemplo, é difícil obter fontes de pectinas aqui. Não temos beterraba nem polpa cítrica. Então, utilizamos bastante casca de soja, milho e destilados. Isso evita que o concentrado das bezerras tenha excesso de amido. Este lote aqui é de bezerras. Já este outro seria o lote de alta produção. Nesta fazenda, organizamos os lotes conforme os dias em lactação. Isso nos permite fornecer uma suplementação estratégica em horários específicos. Estas vacas já estão acostumadas e, neste momento, vão ser alimentadas. Elas recebem suplementação com concentrado durante as ordenhas da manhã e da tarde. Porém, vacas com uma média de produção de 38 litros de leite por dia precisam de uma suplementação alta de concentrado. Para evitar oferecer grandes quantidades de concentrado apenas nas ordenhas da manhã e da tarde, o que poderia causar acidose, dividimos a suplementação em 3 momentos. Neste horário, estas vacas recebem um concentrado especial e específico para elas. Como estas vacas estão no primeiro terço da lactação, focamos em buscar o pico de produção. Trabalhamos para que já estejam prenhes. Por isso, a suplementação estratégica para essas vacas é com maior nível de proteína de bypass. Utilizamos minerais orgânicos e gordura de bypass, algo bem diferente do que usamos para vacas com mais de 200 dias em lactação. Nessas, os requerimentos de proteína já são menores, assim como os de energia, minerais orgânicos e aditivos. Para elas, oferecemos um tipo de concentrado diferente às 10 da manhã. Na sala de ordenha, o concentrado é o mesmo, mas fora dela, usamos um produto específico para cada lote. Veja estas vacas Hierholas. São resultado do cruzamento F, entre holandesa e Jersey. Como mencionei antes, elas podem ser comparadas até mesmo com as holandesas puras. Com a técnica de suplementação em 3 doses de concentrado, conseguimos diminuir bastante a incidência de acidose. Também vemos os resultados nos sólidos do leite. Observe que as vacas não parecem sujas. São animais que podem consumir 12 a 13 kg de concentrado, com alta carga de amido na dieta, mas distribuído em 3 refeições diárias. Assim, evitamos problemas como acidose. Ao examinar as fezes, elas não apresentam sinais típicos de acidose como diarreia ou caudas muito sujas. Isso também ajuda a manter uma persistência melhor na produção de leite. Com essa abordagem, é possível manter médias de 30 litros sem grandes dificuldades. Esse cruzamento F, funciona muito bem, pois são vacas mais rústicas, com cascos e patas mais fortes, bons sólidos no leite e que, em termos de produção,
podem se equiparar às holandesas puras de alta produção. Aqui temos vacas recém-paridas. Elas passam primeiro pelo lote pré-parto, que possui uma dieta com concentrado aniônico e manejo diferenciado. Após o parto, elas são transferidas para este lote e permanecem aqui, dependendo da produção e do estágio de lactação, até os 100 dias ou conforme o desempenho. Fazemos reloteamentos quinzenais, avaliando quais vacas já não atendem aos padrões. Por exemplo, vacas que já estão prenhes e cuja produção caiu de 30 a 40 litros para 28 litros são movidas para outro lote com uma dieta diferente na terceira dieta. Nos sistemas a pasto, o consumo de matéria seca proveniente do pasto é o fator determinante. Essa genética das vacas garante uma boa ingestão de matéria seca por dia, idealmente 14 quilos, o que permite que a genética se expresse bem nesse sistema. Com manejo adequado em sistemas de pasto, é possível alcançar médias de 30 a 35 litros sem grandes dificuldades, desde que se garanta o consumo de matéria seca de qualidade e uma suplementação estratégica personalizada para cada lote e estágio da lactação, identificando corretamente as necessidades do primeiro terço, do pico, da metade e do final da lactação, conseguimos altos níveis de produção e boa rentabilidade. Observamos, por exemplo, que quando o número de vacas em um lote ultrapassa 35 animais, a disponibilidade de espaço no coxo diminui e as médias de produção começam a cair. Procuramos manter entre 30 e 35 vacas por lote, garantindo no máximo 2 ou 3 vacas por coxo, para que todas consigam consumir sua dieta. Apesar de ser difícil garantir uma dieta homogênea para todas, a estratégia da terceira dieta tem funcionado muito bem para atingir picos de produção, manter persistência, alcançar prenheses e aumentar a capacidade de carga. Nas épocas de verão ou inverno, quando a oferta de forragem diminui, alteramos o tipo de suplemento fornecido. Adicionamos fibras efetivas para compensar a menor ingestão de matéria seca proveniente do pasto, ajudando a superar essas crises. Assim, ajustamos o suplemento para atender às necessidades específicas deste horário do dia. Aqui, a detecção de cio e a inseminação são realizadas sem colares, pedômetros ou tecnologia similar. Fazemos checagens a cada 14 dias e trabalhamos com uma meta mensal de prenheses. Identificamos as vacas com marcações, indicando, por exemplo, que uma determinada vaca será sincronizada em uma data específica. Também anotamos e monitoramos possíveis montas ou serviços aos 18 e 21 dias do ciclo. Idealmente, criamos um lote de transição para vacas recém-paridas. Quando elas estão com 3 dias pós-parto, mostramos que estão ativas, sem retenção de placenta ou outros problemas. Então, essas vacas são transferidas para este lote, onde começamos a suplementá-las com foco no pico de produção. O concentrado utilizado é formulado com níveis moderados de amido, mas alta concentração de proteína de bypass, incluindo farinha de peixe. Adicionamos também aditivos, como tamponantes, leveduras e minerais orgânicos. Este lote é o que mais se beneficia de aditivos. Para vacas em menor produção ou já prenhes, reduzimos o nível de proteína e aditivos, utilizando suplementos mais simples. A formulação do concentrado para este lote inclui ingredientes como farinha de peixe, soja extrusada, torta de soja, milho, casca de soja e destilados de milho. Observamos que a terceira dieta incentiva as vacas a aumentar o consumo de forragem e água. As vacas relaxam, deitam-se e, com a terceira dieta, retornam ao pasto com maior apetite. Isso ajuda a manter vacas avançadas no terço de lactação com boa condição corporal, produção consistente e persistência. Os lotes de alta produção, como este de recém-paridas, mostram que o manejo com grupos de 30 a 35 vacas é eficiente. No entanto, observamos que quando vacas são movidas de um lote para outro, elas podem se ressentir, o que resulta em queda de produção.
Por isso, trabalhamos com lotes estáveis, ajustando a dieta conforme o avanço nos dias de lactação. À medida que as vacas passam do pico de produção, ficam prenhes e se aproximam do período seco, ajustamos a terceira dieta para atender às suas novas necessidades, evitando mudanças frequentes de lote. Aqui, o cruzamento com Jersey, como os F1 inseminados com holandesa, também tem funcionado muito bem. Essas vacas são mais rústicas, com boa produção de leite e sólidos, além de maior resistência no manejo a pasto. Na Colômbia, os pagamentos pela qualidade do leite são baseados em proteína, gordura, contagem de células somáticas e unidades formadoras de colônia. Por isso, o objetivo é combinar alta produção de leite com sólidos elevados. Trabalhamos com a alimentação e a genética para selecionar touros que garantam vacas produtivas tanto em litros quanto em qualidade de sólidos, maximizando o retorno financeiro. Este é outro aspecto importante da terceira dieta. Quando você precisa alimentar uma vaca que produz 40 ou 50 litros em sistemas de pasto, é necessário incluir muito concentrado. Se isso for feito apenas em 2 doses, nas ordenhas da manhã e da tarde, e o concentrado contiver 50% a 56% de amido, você gera picos de acidez ruminal, tanto na ordenha da manhã quanto na da tarde. Isso pode resultar em baixos teores de sólidos no leite, especialmente gordura, que fica muito abaixo do ideal. Com a terceira dieta, distribuímos os amidos em 3 doses diárias. Dessa forma, evitamos os picos de acidose, o que tem funcionado muito bem. Vemos uma melhora nos sólidos do leite, com aumento nos níveis de gordura e proteína, quando o concentrado é fornecido em 3 refeições. Os resultados desta fazenda são proteína a 3,5%, gordura a 3,2%. Unidades formadoras de colônia entre 5.000 e 10.000 e contagem de células somáticas variando entre 300.000 e 600.000. Esses são os valores que mantemos. O nitrogênio ureico no leite, e é um fator que deve ser cuidadosamente trabalhado em sistemas de pasto. O capim quicuio, devido à alta fertilização nitrogenada, pode apresentar níveis de proteína entre 24% e 26%. Isso significa uma alta quantidade de nitrogênio não proteico, exigindo a suplementação de energia de ação rápida no rumen para otimizar a produção de proteína microbiana e proteína de bypass, sem exceder na quantidade de nitrogênio fornecida pelos concentrados. Precisamos formular concentrados com proteínas de alta qualidade, mas com níveis reduzidos. Nitrogênio ureico no leite e entre 18 e 24 indicam que estamos lidando com custos adicionais devido ao excesso de proteína na dieta. A vaca também enfrenta um custo energético para excretar esse nitrogênio excedente, o que reduz a energia disponível para manutenção ou produção. Além disso, o excesso de nitrogênio não é benéfico para o meio ambiente. Portanto, é fundamental equilibrar bem as proteínas nos concentrados, monitorar constantemente o nitrogênio ureico no leite, a qualidade do pasto, as chuvas e a incidência de sol. Dessa forma, ajustamos os níveis de proteína para garantir eficiência econômica, evitar custos extras na dieta e minimizar o impacto ambiental. Assim, maximizamos o aproveitamento energético das vacas, direcionando-o para manutenção e produção. Vamos dar uma olhada nos caminhos. Ali podemos ver 2 tipos de caminhos. Esta é a sala de ordenha, que atende 4 lotes de vacas leiteiras. As vacas podem caminhar até 950 metros para alcançar o piquete mais distante, totalizando cerca de 4 km por dia para serem ordenhadas. Temos 2 tipos de caminhos. Este aqui, de concreto, que requer menos manutenção, mas é muito duro para as vacas, causando impacto nos cascos. E temos este outro, que preferimos feito de terra. Aqui instalamos apenas uma cobertura para evitar formação de lama e valetas para a drenagem da água. As vacas caminham com muito mais conforto neste tipo de caminho. É comum encontrar fazendas que utilizam caminhos de concreto e colocam plástico ao lado, mas esses caminhos plásticos
exigem manutenção constante. Ainda assim, as vacas se adaptam melhor aos caminhos de terra. Devemos entender que a pecuária leiteira é um sistema no qual a nutrição desempenha um papel fundamental. Precisamos conhecê-la profundamente e os cursos da Santa Fé Agro Instituto explicam isso em detalhes. Eles oferecem cursos específicos sobre alimentação, abordando desde os fundamentos até as atualizações mais recentes. Os cursos do Dr. Mike Hutchins também explicam muito bem as fases de alimentação para diferentes grupos de animais. Tentamos implementar esses conceitos nas fazendas, entendendo que alimentar uma vaca recém-parida é completamente diferente de alimentar uma vaca em final de gestação. A importância da transição nutricional, incluindo o uso de concentrados aniônicos e sais aniônicas, também é explicada detalhadamente nos cursos. Devemos aproveitar essas ferramentas educativas para tornar a produção leiteira mais eficiente e rentável.